todos. Boa noite. Obrigada, Ida. Então, vamos lá. Quanto quer pelos dois? Nós temos que ter uma postura muito mais positiva. Quem financia a solidariedade hoje está preocupado com o retorno. Eu tenho aqui os documentos. Tem tudo aqui registrado. O senhor é um ladrão, do cara de ladrão. Vai embora. Não me violência está aqui. Deixa sua comida. Se você visse as crianças tão magrinhas, você faz uma ideia do que representa uma semana com 3 refeições fartas, banho quente, maravilhoso. Eleva o espírito. Olha, minha filha, com calma, porque aqui ninguém precisa ter vergonha de ninguém. Expresse as suas emoções. Não está acostumado a ficar preso, né? Doutor é um grande solidário. Então a gente quer ajudar também. Vai da porra, velho! Vai parar de caçar da porra! Sai fora! Ok. Então, eu que vou começar, e antes da gente falar especificamente do filme, assim, a gente resolveu fazer um levantamento da questão liberal no Brasil, assim, e para isso eu usei esse livro aqui, que chama Dialética da Colonização, do Alfredo Bose, e um outro artigo do Raimundo Faoro, basicamente, assim, para levantar uns dados e umas questões para compartilhar com vocês. Aí, começa com a incoerência de um conceitual de um liberalismo escravista, né? E por isso, por si só, já é um conceito problemático, né? Porque como que é liberal e escravista ao mesmo tempo? A liberdade está atingindo quais camadas? A liberdade está atingindo a quem? Eu até comentei no final do encontro da semana passada, quando a Tânia falou da democracia de Atenas, e da mesma forma é o nosso liberalismo, assim, se foi construído para ser dessa maneira. E eu vou continuar agora a dizer da constituição desse liberalismo, do nosso liberalismo brasileiro, e antes disso eu queria só lembrar 4 datas para que elas ficassem claras na memória de todo mundo. 1808, o ano que aconteceu a abertura dos portos para as Nações Amigas. 22, que foi a independência do Brasil. 826, que foi quando o Brasil e a Inglaterra assinaram em conjunto o Tratado pelo Não Tráfico de Escravos. Em 1831, quando foi aprovada uma lei regencial que limitava ainda mais as atribuições do poder moderador. E esse momento ficou conhecido como avanço liberal, porque com a abertura dos portos em 1808, o comércio já estava aberto às nações aliadas e os projetos recolonizadores já tinham se enfraquecido, e a independência de 22 se dava apenas no nível jurídico.
Daí, depois da lei regencial, o tratado pela não escravidão pode ser deliberadamente descumprido, não que ele não seria descumprido se não tivesse sido aprovada essa lei regencial, que diminui ainda mais o poder moderador. Ele foi deliberadamente cumprido, mesmo que a exigência da Inglaterra foram traficados mais de 700 mil negros entre os anos de 830 e 850. E esse tratado entre o Brasil e a Inglaterra sempre causou protestos entre os nacionalistas brasileiros. Aí eu vou citar duas falas em sessão da Câmara, da Câmara Nacional, as duas do ano de 1827. A primeira é do representante de Goiás, brigadeiro Cunha Matos. Fomos forçados, obrigados, submetidos e compelidos pelo governo britânico a assinar uma convenção onerosa e degradante sobre assuntos internos, domésticos e puramente nacionais, da competência exclusiva do livre soberano legislativo e do augusto chefe da nação brasileira. O segundo dos que eu vou citar é Clemente Pereira, que é um dos pilares da independência do Brasil e é reconhecido pelas bandeiras maçônicas. Ele considera o tratado com a Inglaterra o ato mais direto que se poderia fazer à Constituição, à dignidade nacional, à honra e aos direitos individuais dos cidadãos brasileiros. E eles acham isso tudo o fato de a Inglaterra ter, de alguma forma, ordenado, né, porque esses tratados eram mais que uma imposição do que um acordo mesmo entre as duas partes. Eles consideravam que a ordem da Inglaterra de que cessasse o tráfico era um desrespeito à Constituição e à dignidade nacional. Daí, agora, eu vou fazer uma compreensão do termo liberal que o próprio Bose coloca no texto, que ele distingue claramente a diferença do liberalismo no Brasil e como era o liberalismo, como o liberalismo surgiu na Europa. Porque o liberalismo, quando surgiu na Europa, nos momentos das revoluções inglesa e francesa, ele se abria também para um projeto de cidadania ampliada com o liberalismo político, o que foi visto claramente nas ideias iluministas que foram a base da Revolução Francesa. Nos dois casos europeus que eu citei, houve conflito de classes, uma vez que a burguesia pretendia o fim dos regimes absolutistas. No Brasil, por outro lado, vem tudo confundido e embaralhado, porque não teve conflito. E o que aconteceu foi mais uma conciliação entre os interesses dos colonos e as já enfraquecidas demandas do projeto recolonizador. Por que eu estou falando dessas coisas? Eu estou falando dessas coisas porque isso demonstra um interesse claro da classe política brasileira na década de 800, a partir da década de 830, final da década de 827, pela manutenção do trabalho escravo como primordial às demandas da produção agrícola brasileira. O Bose, ele coloca na página 199 do texto, do livro dele, ele coloca uma pergunta, ele diz, a pergunta de fundo é, então, o que pôde estruturalmente denotar o nome liberal quando usado pela classe proprietária no período de formação do novo Estado? Uma análise semântico-histórica aponta para 4 significados do termo, os quais vêm isolados ou variamente combinados. 1. Liberal, para a nossa classe dominante até os meados do século XIX, pode significar conservador das liberdades, conquistadas em 1808 de produzir, vender e comprar. Liberal pode, então, significar conservador da liberdade, alcançado em 1822, de representar-se politicamente, ou, em outros termos, ter o direito de eleger e de ser eleito na categoria de cidadão qualificado. 3. Liberal pode, então, significar conservador da liberdade, recebida como instituto colonial e relançada pela expansão agrícola, de submeter o trabalhador escravo mediante coação jurídica. E 4, liberal pode, enfim, significar capaz de adquirir novas terras em regime de livre concorrência, ajustando assim o estatuto fundiário da colônia ao espírito capitalista da Lei de Terras de 1850. Dessa forma, o Império consolidava as prerrogativas políticas e econômicas, né? Política era de eleições indiretas e censitárias,
e econômicas era de comércio, compra de terra e produção escravista. Eu levanto isso em comparação com o filme, porque o filme o tempo inteiro confronta a relação do liberalismo com as pessoas, com as pessoas destituídas, o negro, o mendigo, a criança abandonada. E eles fazem isso porque o que aconteceu no Brasil, diferente do que aconteceu na Inglaterra e na França, foi que no processo de modernização do Brasil, os grupos que coordenaram o processo, ao mesmo tempo que eles faziam, ao mesmo tempo que o processo acontecia, eles se privilegiavam nessa questão. O Faoro, no texto que chama A Questão Nacional, a Modernização, é um texto que eu acho que é muito importante para a situação do Brasil, porque para o levantamento desse texto, ele usa o texto foi escrito em 92, quer dizer, eu acho, deixa eu conferir. 92, foi publicado na revista Estudos Avançados da USP. E ele fala especificamente do Brasil e coloca em contraposição o Japão e a Alemanha, que foram países nos quais o processo aconteceu similarmente ao que aconteceu no Brasil. E é trágico pensar isso, porque a gente sabe o que aconteceu no Japão e na Alemanha, os regimes que aconteceram lá, e a gente sabe que a gente está encaminhando para um regime fascista, e o imaginário nacional já é dominado pelo discurso fascista, da mesma forma que ele foi dominado pelo discurso fascista no Japão e na Alemanha. Eu vou citar um trecho do Faoro em que ele diferencia modernidade e modernização. Diga-se, por enquanto, que a modernidade compromete no seu processo toda a sociedade, ampliando o raio de expansão de todas as classes, revitalizando e removendo seus papéis sociais. Enquanto que a modernização, pelo seu toque voluntário, se não voluntarista, chega à sociedade por meio de um grupo condutor que, privilegiando-se, privilegia os setores dominantes. Na modernização, não se segue o trilho da lei natural, mas procura moldar sobre o país, pela ideologia ou pela coação, uma certa política de mudança. Mas não acontece, de fato, a mudança, porque quando na modernidade há um rompimento severo entre a estrutura anterior e a nova estrutura que se pretende implementar. Como eu disse no caso da França e da Europa, a burguesia emergente pretendia a retirada dos regimes absolutistas. E no Brasil isso não aconteceu dessa maneira, foi uma conciliação entre entre o projeto recolonizador e as ideias dos colonos, que eram liberais e que só poderiam ser sustentadas a partir da mão de obra escrava. E foi por isso que demorou tanto tempo para que a escravidão fosse de fato abolida no Brasil, né? Porque de 26, que foi quando a Inglaterra e o Brasil assinaram o primeiro tratado que dizia respeito à proibição dos escravos até 888, que é quando foi assinada a Lei Áurea, foi muito tempo e muito chão correu, né? Como eu disse, de 30 a 50, 700 mil negros foram traficados para o Brasil. E de 50 até 88 eu não consegui encontrar dados, e a gente sabe que mesmo depois de 88 o tráfico de negros para trabalho braçal continuou e reverbera até hoje. Né? Enfim, é basicamente essa a análise histórica que eu queria fazer, só para situar de como é importante para a manutenção do liberalismo econômico, como foi importante para a manutenção do liberalismo econômico no Brasil, o uso da mão de obra escrava, da mesma forma que é importante hoje o uso da exploração do trabalho braçal, ainda assim, né? Enfim, é sobre
a produção histórica é basicamente isso. Ao longo da discussão, eu vou adicionando mais coisas. Daí, vai falar, Ludmila? Eu continuo. Pode continuar. Pode continuar. Tá, agora eu vou falar do começo do filme. Do começo do filme, não, né? Na verdade, eu vou falar da ideia do filme antes da gente entrar nas cenas e nos autos mesmo, assim, especificamente. O filme, como vocês que assistiram, acho que a maioria deve ter assistido, né? Não sei. É um filme muito bom, e o filme, para os que não assistiram, ele é um filme com cenas ficcionais, mas que foi baseado em autos retirados do. Não é Diário Nacional, eu não lembro, é Registro Nacional. Arquivo Nacional, Matheus. Oi? Arquivo Nacional. Do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Então, é uma espécie de docuficção, né? Porque ele documenta o que aconteceu, ele ficcionaliza o que aconteceu a partir de dados documentais registrados nos autos do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. A primeira das cenas é a da Joana. É Joana o nome dela? Isso. Eu não tenho Isso, certeza. Joana. É a cena da Joana, a personagem negra, escrava alforreada, agora dona de escravos. E eu não sei se vocês percebem o trailer. Eu não tinha percebido isso antes, eu percebi quando a Ludmilla passou o trailer aqui agora, que tem uma relação muito grande e de similaridade, assim, entre a primeira e a última cena do filme. Porque nas, nas duas cenas, trata-se de uma mulher negra, teoricamente livre, que está lutando por algo que ela considera justo, mas ela descobre que a liberdade dela não existe na prática, né? Todas as duas, porque no caso da Joana, ela chegou na casa do homem branco, que eu não me recordo o nome, que tinha roubado os escravos dela para reaver o escravo, e aí ele acusou ela de estar fazendo balbúrdia na rua e ela acabou presa. E a mulher que termina o filme, não lembro o nome da personagem também, que é a professora, ela luta pela sala de informática, né, na comunidade. Ela percebe que as coisas chegaram do jeito que não deveriam ter chegado, e ela vai lutar pelo que é certo e confrontar o detentor do poder que roubou dela, porque da mesma forma o projeto social que ia ser implementado, dos computadores que ia ser implementado na comunidade foi roubado, e os computadores que foram colocados lá foram de pior qualidade. E até a cena é semelhante, assim, a cena dela sendo arrastada, porque a primeira mulher é arrastada, depois a Joana é arrastada da porta da casa do dono do escravo, e a professora do projeto social é arrastada pelo capataz que é buscado que é contratado para matá-la, né? Além disso, outras questões que são. As duas eram consideradas histéricas, que, de fato, a Bárbara falou aí no chat que as duas eram consideradas histéricas, né? A primeira foi considerada fazendo balbúrdia lá, e a outra foi dada como louca no evento de caridade. Realmente. Aí
o filme segue, né? Depois dessa parte, tem um corte e, a, e a gente vai para o período em que está tendo gravação de um comercial, né? E essa gravação do comercial foi uma das coisas que, quando essa conversa aqui foi idealizada, foi uma das coisas que me fez pensar em... Porque antes eu tinha dado a ideia de fazer essa conversa pelo Instagram, do OBA, mas eu fiquei sem computador e acabou não sendo possível. E aí, na época, o que eu pensei, principalmente, tinha sido dizer respeito, que agora com o coronavírus, né, esse negócio da filantropia ficou muito popular. A gente viu umas corridas pela filantropia, assim, as notícias eram banco tal bateu os recordes de doações, não sei o que lá, bateu os recordes de doações. E, e as pessoas começaram a achar que a filantropia, de alguma forma, ela está aí para salvar o mundo, né? Mas, na verdade, a filantropia é uma forma de mercado que usa o destituído como mercadoria. Porque o filme mostra isso claramente. Tem inclusive a cena do publicitário que ele está negociando um acordo comercial lá e ele fala que se deve ter de fazer alguma caridade. Eu acho que eles usam essa expressão várias vezes no filme, porque caridade é um negócio que rico gosta, né, de fazer caridade e filantropia o tempo inteiro. É um negócio que, de alguma forma, deve massagear o espírito, assim, porque, no fundo, eles sabem que eles tiram de muita gente para ter tudo o que eles têm, né? A cena dos vômitos que a Gisele falou no chat, hoje a Ludmilla até me procurou para falar dela, e a cena dos vômitos é exatamente isso que eu falei, de usar o destituído como mercado, né? Porque naquela cena dos vômitos, a mulher sequestra os moradores de rua, porque eles não foram consultados se eles gostariam, ela sequestra os moradores de rua, leva para aquela fazenda lá e começa a servir aquelas bebidas verdes lá, que deve ser ayahuasca, alguma coisa assim, alegando que era para purificar as pessoas, mas ela só estava filmando tudo para depois ganhar a premiação lá no evento que aconteceu na cena seguinte. Que, inclusive, tinha um prêmio de 100 mil reais. Isso prova que não é caridade o que ela faz, né? Ela recebe para isso. A caridade, a benfeitoria, a filantropia virou um negócio. E é isso, e essa é uma das coisas que o filme critica abertamente o tempo inteiro. Eu tô lendo o chat aqui, gente, desculpa. Se a Ludmilla quiser me ajudar enquanto eu leio. Então, eu vou trazer algumas anotações que eu fiz. Muitas dialogam com o que o Matheus já disse, mas eu acho legal a gente pensar que esse filme, apesar de ser, como ele falou, né, Matheus? Apesar de ser categorizado como uma ficção, a gente pode muito bem ler ele como um documentário, né? No sentido de trazer o real para a pauta, né? O real no sentido de fato, né? De que aquilo aconteceu e que, infelizmente, continua acontecendo de formas diferentes, né?
ele se metamorfoseia, né? Toda essa opressão racial que se entrelaça com outras opressões. Então, ela está aí, né? Esse filme foi em 2005, mas a gente pode trazer ainda mais para os dias de hoje, né? A questão da filantropia, da ajuda, né? Que muitas vezes é uma ajuda que essas grandes pessoas que concentram as grandes riquezas, né? Eles dão uma parte do dinheiro que não vão fazer muita falta para eles, porque eles vão continuar recebendo muito dinheiro do Estado, né? E aí tem até a questão depois eu vou falar um pouquinho, que é a questão da dívida pública, né? O Brasil está imerso nisso, e isso interfere muito no quanto o racismo, né? Toda a questão de orquestração racial imprime sobre esses corpos que estão em constante vulnerabilidade, né? Porque quando você destina a maioria da riqueza do país para pagar banco, né, consequentemente a educação e a saúde vão ficar em últimos planos, né, e é isso que está acontecendo, né, a gente está com uma grande dívida com bancos, né, com grandes empresas transnacionais, né, e claro, né, a gente não tem acesso direto a isso, porque não é publicado, então a gente tem que ficar procurando para saber. E aí, o que acontece? O governo coloca a culpa nas outras pendências, né, da União, né, que é educação, comunicação, previdência, né, que está aí em pauta, como sendo a grande vilã, né, que vai acabar com a economia do país, mas que não é isso que está acontecendo. É o capital financeiro que está assim, acabando, né, com esse direcionamento de recursos para as questões que realmente importam. Né? Mas voltando um pouquinho aqui, que eu tenho um pensamento meio assim, tá? A gente também tem que pensar, esse filme, ele traz questões para a gente refletir, né, sobre o que é o Brasil, o que são os Brasis, né, e como ele é construído, é fundado numa história única, né, que é a história dos salvadores, né, e os salvadores, eles se atualizam também, né, o filme mostra isso, né, o Salvador Branco está a todo momento ali tentando ajudar, tentando mostrar caridade, né, que é uma coisa de ressentimento mesmo, né, vamos pensar assim também, eu acho que dá para pensar nesse sentido. Fez tanto mal, né, vamos tentar compensar com alguma coisinha aqui, um outro ali, para a gente ter alguma redenção. Mas o quê? A gente tem 520 anos de Brasil e 388 anos de escravidão, né? Em 1888, a gente tem a abolição, né? E aí eu não sei se vocês já viram a Lei Áurea, o que tem escrito na Lei Áurea, né? A Lei Áurea só tem 2 parágrafos, gente. Olha só, vou ler aqui para vocês. O que é a Lei Áurea de 13 de março, que a senhora Isabel, princesa Isabel, né? Tão querida por alguns, mas que muitos ainda o aclamam, né? Como a grande salvadora, né? Do povo que estava escravizado. Mas olha só, a Lei Áurea ela tem 2 artigos. O primeiro artigo fala assim: é declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. E o artigo 2, revogam-se as disposições em contrário. Isso é a Lei Áurea. E aí, você pensa, né? A próxima aula a gente vai ler a questão da lei de terras, né? Que isso também vai interferir bastante em como toda essa população de escravizados, né, é jogado na rua, sem direito a nada, não era considerado gente, né, já não era considerado, né, ser humano, era uma mercadoria. E aí, eles são jogados na rua, né, não tem direito à terra, nem a terra que eles plantaram e construíram, né, sob essa opressão da escravidão, eles não têm acesso nenhum, então eles vão procurar fazer os seus redutos, né,
e aí vão para as periferias das cidades, que é uma das grandes, um dos grandes direcionamentos para onde eles vão, né? Então eles ficam sem direitos, né? Se antes, o filme vai trazer um pouquinho disso, né? Naquela cena da prisão, não sei se vocês lembram, que tem o Lázaro Ramos. Se antes, por exemplo, você tinha o negro como uma mercadoria, uma propriedade, né, que você tinha que tratar dela, tinha que cuidar dela, porque ela vai te gerar lucro e ela te custou caro, então esse corpo tinha algum valor. Quando se tem a abolição, esse corpo não serve para nada, né? Fica inútil no sentido de mercado, né? Não é mais patrimônio meu, então não é mais do meu interesse, então fica largado, né? E isso é uma das grandes bases, né, do que vai formar todo esse genocídio do povo preto no Brasil, né? É uma das raízes disso, né? Se esse povo não serve não é útil, né, para me gerar riqueza, ele também não é útil para viver, né? Então a vida dele não significa tanta coisa. Até porque, mesmo até hoje, né, a gente tem que reivindicar a nossa humanidade, né? A questão de ser cidadão, né, requer que a pessoa seja reconhecida enquanto humano, né, enquanto um ser de direito, que pode reivindicar os seus direitos. E aí pode reivindicar direitos básicos, né? Ele tem direito a isso, né? Porque ele é um ser humano, mas o que acontece não é isso, né? Quando a gente vai olhar a lei, né? A Constituição, que são a questão básica, né, dos direitos ao cidadão, né? Direito à vida, direito à moradia, à água, né? Isso em termos de dignidade, isso é o mínimo do mínimo, né? E a gente vê, principalmente na pandemia, que isso não acontece, né? Isso é uma ficção, né? O povo preto ainda está lutando para ser reconhecido enquanto humano, né? E aí depois para ver se a gente consegue ter essa cidadania plena, né? Que a Constituição tanto prega, tanto se vangloria, né? A outra coisa que eu queria trazer para vocês, e aí vocês podem me interromper, eu não estou conseguindo ver o chat aqui, porque são muitas mensagens, mas se vocês quiserem me interromper, fica à vontade, Matheus, aí também. A outra questão que eu queria trazer, como a gente ia tratar um pouquinho, né, da questão das teorias raciais hoje, é um pequeno trecho do Munanga, de um texto do Munanga que se chama Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia, porque para a gente perceber assim que isso tem algumas fundamentações, né, teóricas, né, que são forjadas ao longo da história e que são postas como verdades, né. Eu vou trazer duas aqui, mas eu acho que pode ter mais. Uma delas é a maldição de Cã. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa premissa, né, dessa origem mítica, que é inclusive bíblica, né, e é uma releitura bíblica que dá para ler a Bíblia de várias formas, né? Desse mito bíblico de Noé, né? Que Noé tinha 3 filhos. Deixa eu só ler aqui para vocês que fala o texto. Munanga vai falar. Então, Noé tinha 3 filhos, né? E aí toda essa história ela vai fundamentar, né? É uma das primeiras classificações que parte, né, desse cunho religioso para falar sobre a diversidade humana. E aí, como Noé tinha 3 filhos, né, que é o Jafé, e aí é considerado o ancestral da raça branca, o Sem, que era considerado o ancestral da raça amarela, e o Cã, que é o ancestral da raça negra. E aí, no livro de Gênesis, vai falar que Noé, ele teve um dia que ele se embebedou muito e até se tirou toda a sua roupa, né? E aí um dos filhos, que foi Cã, né? Cã, que é o ancestral da raça negra, encontrou o pai naquela situação
e correu para falar para os irmãos, né? E aí ele foi fazer, na verdade, comentários desrespeitosos sobre o pai, né? E aí aqueles comentários que a gente pode imaginar, né? O pai estava pelado, não sei o quê, não sei o quê. E aí Noé, vendo aquilo, né? Depois ele foi informado pelos outros 2 filhos que ouviram tudo aquilo. Ele não gostou, né? Achou aquilo uma coisa desonrosa, né, para ele como pai, e ele amaldiçoou Cã. E aí, o que essa maldição fala, né? Ele falou para o filho, né, para Cã, falando: seus filhos serão os últimos a ser escravizados pelos filhos de seus irmãos, né? E aí o Munanga vai colocar que esse daqui é uma das bases, né, principalmente dos calvinistas, né? Os calvinistas é o pessoal que veio dessa região anglo-saxônica, né? Assim, não sei se não me engano. Se alguém souber melhor, pode me falar, pode me corrigir aí. E que funda, né? Os calvinistas estão muito presentes nos Estados Unidos, né? Na fundação dos Estados Unidos, né? Esse ideal. E aí eles vão trazer essa maldição de Cã para justificar e legitimar o racismo antinegro. Então a gente tem essa maldição de Cã como uma das premissas, né, teóricas para fazer essa divisão da humanidade. A outra, que é um pouco mais conhecida, né, e que é baseada, né, em termos científicos, e aí vai trazer toda a questão de características físicas, né, de cor da pele, traços morfológicos, vai ser a partir de Linneu. Eu não sei se vocês já ouviram falar, e que Linneu era um naturalista, né, um biólogo, que classificava as plantas, né, as plantas e os animais, fazia toda aquela classificação, e aí um dia ele resolveu fazer a classificação humana também, né, para completar. Já que estava sem fazer nada, foi lá fazer a classificação humana. Mas ele não fez só a questão de classificação humana, né? Esse tipo de povo tem assim, assim, assado, esse tipo de povo é assim, assim, assado. Ele fez uma classificação extremamente baseada em valores a partir do que ele considerava bom ou ruim, né? E isso aconteceu no século XVIII, né? Então, ele vai fazer essa classificação, essa divisão racial humana. É claro que mais à frente, né, com o projeto de genoma e tudo mais, vai falar que, na verdade, não existe raças, na verdade, existe a espécie humana. Mas, infelizmente, essa concepção aqui do Linneu e todas as pessoas em volta dele, né, todos os seus descendentes dentro da ciência, ainda fortaleceram essa ideia, e é uma ideia que ainda continua muito forte, né? De formas diferentes, claro. Mas ela funda, né, todo esse aparato do que é fazer ciência, né? De quem pode fazer ciência, de que corpo é o apto a ser autorizado a ser considerado cientista, né? Então, traz muito daqui, né? E como é que foi essa classificação, então? Vou ler para vocês. Então, também está no texto do Munanga. Ai, cadê? Aqui. Gente, tá. Desformatou aqui. Então, ele vai falar o americano, né? Que o próprio classificador descreve como moreno, colérico, cabeçudo, amante da liberdade, governado pelo hábito e tem corpo pintado. É uma divisão meio um pouquinho, essa questão da divisão, né, um pouquinho meio diferente dessas que a gente conhece, né, que ele vai trazer o americano, né, como um item racial, né. O asiático, que é o amarelo, ele é amarelo, né, ele vai falar, ele é amarelo, melancólico, governado pela opinião e pelos preconceitos, usa roupas largas,
Até as roupas ele descreveu como valor desse povo. E o africano? O que ele vai falar do africano? Negro, flegmático, astucioso, preguiçoso, negligente, governado pela vontade de seus chefes, unta o corpo com óleo ou gordura, sua mulher tem vulva pendente, e quando amamenta, seus seios se tornam moles e alongados. Mas e o europeu? Né? É bom a gente perceber as palavras, né? O europeu, né? Então é tudo para ele, né? Tudo que faz parte dele é muito bom. Então ele vai falar: é branco, sanguíneo, musculoso, engenhoso, inventivo, governado pelas leis e usa roupas apertadas. Bom, isso aqui é algumas das bases, né, que vai fortalecer todos os aparatos científicos, principalmente de racismo científico, né, que a gente vai encontrar depois de Linneu, que vai ter toda aquela questão de ficar medindo o crânio, né, para ver o grau de inteligência daquele povo, né, e a partir da medição do crânio, os cientistas vão colocar valores, o que significa, né, aquela diferença, né, quais são as tendências, as propensões para aquele tipo de pessoa, para aquele perfil de pessoa. E a gente, assim, aí olhando para os tempos, para o hoje, né? Quem é o perfil de criminoso? Porque aí, eu acho que a Jerusa pode até, se ela quiser ajudar. A criminologia, ela tem uma fundamentação muito forte, né, nessa questão da perfilação da pessoa que é propensa ao crime, né? É claro que essa propensão, ela é uma envergadura muito forte, né, a partir de quem fala, né, a perspectiva de quem pode falar que aquela pessoa está propensa ou não a determinada, fazer determinado ato, né? No caso, muitas vezes, né, é um cientista branco, né, europeu ou anglo-saxônico, que tem essa autoridade, né, para falar, para abordar isso. Porque o que eu quero dizer, né, é que a criminologia, ela tem como pai o Lombroso, né? Esqueci o primeiro nome dele, não sei se é Carlos Lombroso. E o Carlos Lombroso, junto com Nina Rodrigues no Brasil, eles, né, segundo os grandes tratados de direito, eles fundam a criminologia, né? Que são os pais, né, os grandes intelectuais da criminologia. E eles vão perfilar e vão trazer muito dessa questão de medição do corpo, né, como um fator propenso, de propensão, né, de que vai destinar aquela pessoa a contrariar as leis sociais, né, que é uma pessoa que não pode conviver em meios sociais. E aí é claro que as pessoas degeneradas, dentre elas vai estar o povo negro, né, porque eles não eram considerados, isso é década de 30, se não me engano, 1930, eles não eram considerados cidadãos, né, estavam, né, 1888, 1930 é extremamente pequeno, é um período extremamente pequeno, não eram considerados cidadãos, muito menos humanos, para ter algum direito de interferência política, né, ou para ser considerado uma pessoa, né, pelo menos. Então, toda essa construção, né, de 388 anos, do que é ser uma pessoa subjugada, né, um ser subjugado, né, considerado pessoa, é retomado, né, o tempo todo, principalmente dentro das áreas científicas, né, e aí tem todo um aparato de capital, de conhecimento, né, a USP está aí como uma das universidades que finca isso, né, ali no começo do século XX também,
não me engano, como esse grande centro do conhecimento, de capital do conhecimento, né, que era destinado, e que ainda é muitas vezes, a um tipo de pessoa que pode ter acesso a isso, porque quando a gente fala de questão econômica, quando a gente fala de classe social, a gente fala de economia política, né, o liberalismo, todas essas coisas que dizem respeito às engenharias, né, dos recursos, a gente está falando também muito da reprodução dos privilégios, né? A questão de dinheiro é uma questão de consequência, né? É uma questão quase que última, né? Deles reterem o dinheiro. Mas primeiro eles retêm, né, o poder simbólico, o poder de conhecimento, né, e, consequentemente, vai reter todo esse poder econômico, né, de concentração de riquezas. Deixa eu ver o que mais. Se vocês quiserem me interromper. Isso que eu falei do Linneu está no texto do Munanga, é uma abordagem, depois eu posso pegar aqui o link, é uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia, é o nome do texto. E aí lá ele traz toda essa conceituação do Linneu também. E aí, se o Matheus quiser me interromper, pode ficar à vontade, tá? Matheus, eu estou falando aqui hoje. E aí, eu queria só, eu não sei se a gente vai fazer intervalo, eu queria trazer um pouquinho da Lélia Gonzalez também para a leitura desse filme, porque é muito dessa questão do complexo do Salvador Branco, né? A gente teve, eu acho que foi no começo do ano, algumas discussões a respeito disso, né? Do quanto essas pessoas que têm mais recursos financeiros, elas vão para... eu acho que foi no Big Brother, né? Que eu acho que a Rafa, alguma coisa assim, ela postou foto, né? De que estava lá na África fazendo a caridade dela, né? E tudo, e aí o pessoal veio discutindo, né? Sobre retomando nessa discussão, que é algo que acontece há muitos e muitos séculos, né? Há muitos anos, né? No continente africano, que é essa questão do complexo do branco salvador, né? Que eu olho muito como sendo esse ressentimento, né, da branquitude em procurar uma redenção ali do que tudo que já fez, né, para pedir, sei lá, um perdão do que fez, mas é claro que a gente sabe que a gente não vai perdoar, mas e que nada seria suficiente também, né? Não. Isso aí está bem claro também, tem que estar bem claro. Tem o esforço pela filantropia para salvar a própria alma, mas, tipo assim, independente do que for feito, os 388 anos de escravidão vão continuar tendo existido. E nessa onda da filantropia, só levantar um outro dado aqui, agora do coronavírus, para mostrar o tanto que é irrelevante as doações que essas grandes empresas, esses conglomerados e as pessoas públicas mesmo fazem. A maior doação durante o coronavírus foi de 1,2 bilhões de reais e foi feita pelo Itaú. Mas o lucro líquido do Itaú em 2019 foi de aproximadamente 21,1 bilhões de reais, sabe? A doação que eles fizeram foi menor do que a diferença entre o lucro de 2018 e de 2019, para vocês terem ideia. Porque em 2019 eles lucraram, se eu não me engano, 2018 foi 19,8, eu olhei hoje de tarde. Foi 18,8 e agora foi em
foi 21,1, sabe? A diferença foi 2,4 bilhões, e eles doaram metade da diferença do lucro do ano passado para cá. E do ano passado, não, de 2018 para 2019. E a gente sabe que o Itaú é um grande conglomerado e que existe desde 2008, e sabe-se lá quantos 20 bilhões eles já lucraram para fazer uma doação irrelevante de 1,1 bilhão de reais. É por isso que quem mais paga imposto no Brasil é uma mulher negra da periferia. Porque se você for comparar isso em proporção do que ela recebe, né, e do que ela paga de imposto, ela é a que mais está sendo prejudicada, é a que mais está pagando. É por isso que muitos movimentos estão querendo a taxação das grandes fortunas, né? E aí eu acho que seria se isso acontecer, né, que eu não acredito muito, seria quebrar, né, o neoliberalismo, né, e vai dar pano para manga, se isso acontecer, né, que eu não acredito muito, infelizmente. Eu também acho improvável de acontecer, porque, como eu citei do texto do Faoro lá, os grupos condutores, eles se privilegiam. E a gente sabe exatamente que quem legisla é quem tem posse. Então, eles não vão querer abrir mão da posse. Por exemplo, outra coisa que eu nem fiz muita anotação acerca disso, eu foquei mais na parte, no período em que o Brasil dependia essencialmente de trabalho escravo, para mostrar mais a relação do liberalismo no Brasil com o racismo, por depender da escravidão, mas uma das coisas que eu citei, porque eu citei o nome Clemente Pereira, que foi um dos pilares da independência do Brasil. Tem que ficar muito claro para a gente que não foi só a independência que foi amparada e coordenada e promovida por esses grupos condutores. A proclamação da República também foi feita a partir de uma conciliação da classe política dominante com as novas intenções. Se eu não me engano, nessa época surgiu um grupo que essa história é incrível. Os liberais no Brasil, que se chamavam de patriota, da mesma forma que os liberais hoje se consideram patriotas, depois de algum tempo, quando a democracia começou a ser encaminhada demais, eles fundaram outro partido, que chega a ser beiro ridículo, na minha opinião, que chamava Partido Regressista. De liberais, eles passaram para moderados, depois eles foram regressistas, para só então eles se assumirem conservadores depois da proclamação da República. Sabe? E o que significa ser regressista? Que o liberalismo encaminhou demais e virou uma democracia na qual as coisas estavam saindo das poucas mãos que sempre controlaram todas as coisas. E dessa forma, a República foi proclamada e, mais uma vez, os grupos privilegiados se privilegiaram, porque quando a República foi proclamada, continuaram sendo pessoas específicas que poderiam se eleger, continuavam sendo pessoas específicas que seriam ouvidas, sabe? Enfim. Nós vamos direto sem intervalo, vamos fazer um intervalo, o que vocês acham? Vamos fazer um intervalo, né? Faz intervalo? Uma paradinha. Então vamos dar uma paradinha. Aí volta 7h20, 7h15, porque já passou 7h10, já passou 15 minutos. Fazemos os 20 minutos de todo jeito, 7h20. Então, 7h20. Uhum.